começou, Sônia, a hora que quiser. Boa noite a todos e todas. É uma honra estar aqui com todos, poder trabalhar com vocês, discutir mais uma temática edificante, não é? É mais uma live organizada pela 27ª Coordenadoria, e eu quero chamar aqui o Felipe, né, o professor da Escola André Leão Poente, um diretor que tem nos auxiliado fortemente nas questões de tecnologia. Felipe, muito obrigada por nos acolher mais uma vez aqui no teu espaço virtual da escola. Uma saudação tua, Felipe. Então, mais uma vez, né, recebendo um evento promovido pela CRE aí, quero agradecer a oportunidade da gente poder hospedar de novo esse evento. Sempre que precisarem, a escola está à disposição de toda a comunidade escolar que quiser participar, não só da CRE, como os professores da escola, pais, alunos, professores e diretores de outras escolas aí que precisarem de um suporte, quiserem participar conosco, é só chamar aí que nós estamos à disposição. Muito obrigada, Felipe. Nesta noite nós vamos discutir um pouquinho sobre o Enem, né? O Enem 2019, com a seguinte temática: o Rio Grande do Sul com melhor proficiência no Brasil, estratégias pedagógicas no contexto da 27ª Coordenadoria Regional de Educação, né? Nós tivemos também já na página da Escola André Leão Poente, em 22 de maio, uma outra live que nós organizamos, que foi sobre a educação em tempos de pandemia, da crise à oportunidade. Foi um momento muito rico também, que nós apreciamos alguns diretores aqui da 27ª Coordenadoria, o próprio Felipe e a Mabel, juntamente com a assessora Michele da 27ª Coordenadoria, também nosso secretário de Estado da Educação, Faisal Caram, nosso diretor Paulo Rezende. Foi uma discussão bem bacana naquele momento, né? E hoje, então, nós vamos discutir essa perspectiva do Enem como uma política pública importante de avaliação da educação básica, mais especificamente do ensino médio, mas que, sendo criada em 1998 com esse foco, somente em 2009, então, ele ganha o status de uma política que dá acesso ao ensino superior, né? Portanto, uma política bem importante no nosso Brasil. E em 2019, então, o estado do Rio Grande do Sul, ele atinge, né, o topo, digamos assim, de todos os estados, ficando como melhor proficiência em redação e nas provas objetivas. É bem verdade que há um hiato muito grande entre a meta pretendida e aquela que se alcança, não é? Mas não podemos negar o esforço de todos nessa perspectiva, dos gestores, diretores, coordenadores pedagógicos, professores e alunos. É um esforço para além até mesmo das políticas, né? Então, muito obrigada já de antemão a todos os nossos diretores do Estado do Rio Grande do Sul, em especial a nossa coordenadoria, aos nossos coordenadores que também, porventura, estejam nos assistindo, foram convidados também para estar conosco, e recebemos aqui com muito carinho a nossa querida Salete Albuquerque, que está aqui conosco, já apareceu aqui na telinha, não é? A nossa live terá 3 momentos, tá? Serão 3 momentos. O primeiro momento é discutir um pouquinho da macropolítica, entender como que isso se constitui no país e no Rio Grande do Sul. O segundo momento, então, são as práticas exitosas, né? Esses 3 diretores que estão conosco, que eu já apresento para vocês, que falarão um pouquinho sobre suas práticas, de como que esses diretores, né, corroboraram com práticas de gestão e com práticas pedagógicas em suas escolas. E, para finalizar, então, nós teremos o professor Roberto, um grande colaborador e estudioso, né, da etapa do ensino médio, que vai conversar um pouquinho conosco sobre as perspectivas acadêmicas e cruzando aí um pouco com as suas pesquisas que vem realizando, né? Então, para tratar sobre essa questão mais macro, nós convidamos a professora Salete Albuquerque. A professora Salete, ela é coordenadora e articuladora do INEP junto à SEDUC do Rio Grande do Sul, né? A Salete, além disso, trata com os indicadores de avaliação externa do nosso estado, né? Não só com o Enem, mas com outras políticas de avaliação também. Hoje ela coordena aí todos os dados de demanda, de fluxo escolar, é uma mega assessora, né? Coordenadora.
Tive o privilégio de trabalhar com a Salete em 2017, 2018. Foi a primeira pessoa, inclusive, que eu tive contato, porque, afinal de contas, era ela que lidava com as questões de avaliação. E para trabalhar perspectivas pedagógicas, enquanto diretora pedagógica que eu assumi naquela época, era com essa moça que eu tinha que tratar e conhecer dos nossos dados, né? Que foi super acolhida, né, Salete? Então, um prazer ter aqui. Sei da tua agenda frenética, né, que tu deve estar aí passando nesses últimos dias, mas um privilégio tê-la conosco. Então, Salete, nós queríamos abordar um pouquinho dessas questões, como que a SEDUC também recebe, né, esse grande salto aí, né, do Rio Grande do Sul, e como que isso... como que isso posiciona a Secretaria de Estado na instituição, né, na elaboração e na execução de práticas de gestão para o ensino médio? Bem, boa noite aos nossos colegas, né? É uma alegria, Soninha, né? Soninha, porque a gente já tem uma proximidade muito grande que me permite te chamar assim, né? A nossa Soninha. Então, é com muita alegria que eu estou aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar compartilhando contigo, Sônia, esse grande salto realmente que os alunos da Escola Gaúcha estão, né, estão todos os colegas, professores, os nossos alunos realmente de parabéns, né? Então, pensando nas políticas públicas, né, que vêm ocorrendo e das mudanças que ocorreram lá desde 98, quando nasceu esse Enem, né, que ele nasceu já forte, ele nasceu com 145 mil alunos inscritos, né? E antes que eu esqueça, eu quero fazer um parênteses também ao coordenador do Enem aqui no Rio Grande do Sul, que é o Milton, ele deve estar escutando, um grande amigo, e ele é uma pessoa assim, ele idealiza muito essas questões do Enem, então ele vem acompanhando ao longo dos anos, e hoje a gente conversava sobre essas questões do Enem, o quanto o Enem, ele mudaram os formatos, ele já nasceu forte, mas ele foi se consolidando, se constituindo, se desenhando hoje uma ferramenta onde ela praticamente é a única porta de entrada na universidade pública e é de acesso realmente a todas as pessoas, né? Desde então que o Enem ele deixou, lá em 2018, ele deixou de ser somente, ele era certificador também, né? E isso não era interessante para todos os alunos, porque ele acabava que a matriz de referência, onde são feitos os itens para o Enem, eles acabavam não se balizando com o ideal que é o Enem, que é a porta de entrada para a universidade pública, ele certificava para os alunos de ensino médio. Quando o Enseja entrou aí, né, para certificar esses alunos, o Enem ele começou a ter uma força maior e ele começou a ter um perfil diferente também. E hoje, né, a universidade, todas as universidades públicas, elas têm o acesso, né, a porta de entrada é as notas do Enem. Ele começou lá com o ProUni, né, quando o ProUni, então, ele existe ainda, o ProUni, SISU, FIES, todos esse formato, ele faz o acesso do aluno à escola pública, tá? O ProUni, ele foi o primeiro, né, que existiu, ele visa aí a questão da renda familiar, e ele proporciona bolsas, né, tanto de 50% como de 100%. Né? O SISU já é diferente, eu posso morar aqui em Porto Alegre e ir lá fazer a minha faculdade lá em Pernambuco, por exemplo. Então, os alunos, eles conseguem fazer esse movimento, assim como o aluno de Pernambuco pode vir aqui. Há uma característica em especial nesse último ano, tá? Que é o acesso dos alunos gaúchos na universidade pública. Por quê? No momento que a gente chega a um ranking, tá? Um ranking como melhor a melhor proficiência e melhor redação, o que acontece com isso? Os nossos alunos têm a perspectiva de acessar as melhores universidades, os melhores cursos, os cursos mais concorridos. Por quê? Porque o nosso aluno gaúcho, ele está concorrendo, sim, e com as mesmas oportunidades e com as mesmas especificidades dos estados maiores, dos estados que antigamente, né,
a gente sabia, através das pesquisas, que os nossos alunos gaúchos não tinham tanto acesso, né? E hoje, então, graças a todo o esforço das direções, o esforço dos professores, que são os grandes vencedores também nessa questão, e lógico os nossos alunos, né, que eu acredito assim que hoje, vendo a maturidade que se tem no Enem hoje, a gente percebe o quanto que a família se envolve com esse aluno, que a escola se envolve. Então, há todo um trabalho, desde que inicia o ano, né, até a finalização, a gente percebe todo o envolvimento que se dá e a preocupação que se dá, e hoje toda a questão da gestão, ela está aí, ela está aí justamente para as questões aí de absorver toda essa necessidade que a gente tem, mas que ela está tendo uma resposta positiva, né? A Escola Gaúcha, Pública Gaúcha, ela está cumprindo seu papel, que é de oportunizar todos os alunos, né, no acesso à universidade. Tem uma característica interessante esse ano, que eu estava olhando, nós temos aqui, esse ano de 2020, nós temos 245.878 alunos, tá, para prova impressa, e nós temos 3.259 alunos para prova digital. Esse ano tem um fator diferente, né, que o aluno, eles terão um grupo de alunos que farão a prova no papel, né, aquela normal, mas há um projeto piloto, no qual Porto Alegre faz parte, que é do Enem Digital, tá? Que é uma metodologia inovadora, já é utilizada no PISA, né? E está se tentando, claro, a gente vai passando o tempo, o Enem, a gente vai acompanhar desde 98 até agora, quantas transformações ele passou. E cada vez mais a tecnologia está aí, ela está aí para serviço, né, nosso, então as coisas vão acontecendo de tal forma que a gente vai também se adequando a esse novo mundo que a gente está vivendo da tecnologia. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, gente, que olha só, desse percentual de pessoas, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 12.892 pessoas com mais de 60 anos inscritas no Enem. Eu achei interessante esse dado, que coisa linda, gente, né? Ver que tem 12 mil pessoas, 12 mil gaúchos aí tentando o Enem né, por vários motivos, né? 40% desses inscritos são alunos que têm até 18 anos, são aqueles nossos alunos que estão encerrando o ensino médio, mas nós temos esse outro percentual aí que são de pessoas que estão buscando realizar os seus sonhos, que talvez na idade certa, a famosa idade certa que a gente chama, que não sei se tem idade para isso, mas enfim, na oportunidade eles não tiveram, e hoje eles estão buscando esse sonho, e eu fiquei muito feliz, realmente muito feliz em ver esses números. Salete, minha querida, muito obrigada. E olha só, importante, Salete, registrar que isso tudo também é uma cultura avaliativa, né? Que a gente vem trazendo de outros instrumentos avaliativos, como é o SAERS, por exemplo. Eu lembro muito bem do trabalho fantástico que a gente fez com as coordenadorias. Aliás, quero agradecer aqui os 6 coordenadores que estão nos assistindo, a professora Janice, a Eunice, né? Muito bom tê-las aqui conosco, e que participaram daquela história de 2017 a 2018, que foi um trabalho afinco em função do SAERS, né? Analisando os dados, problematizando com as escolas, buscando soluções. Então, isso vem de uma cultura, né? E que daqui a pouco os resultados é um pouco isso, né? Eu dizia no início, Salete, que nós estamos um pouco longe da meta, né? Mas comemorar o esforço de cada um, de cada gestor, de cada professor, né? Do seu papel, que hoje a gente pensa a educação, às vezes, não mais como uma utopia de que tudo para todos, né? Uma pansofia, mas que no lugar onde nós estejamos ocupando, né, o lugar de diretor de escola, de professor de sala de aula, e que realmente a gente cumpra esse papel, né? Eu gosto muito de conversar com a Salete, porque a Salete também é professora de sala de aula, e isso dá muita propriedade para ela falar, né, do quanto que a sala de aula, ela tem sim seus frutos e acaba resultando ali num trabalho ou numa avaliação, uma política de avaliação como esta, né? E esse ano a gente está comemorando, eu brinco que a gente está surfando, né, numa live, numa vibe interessante, que a gente teve muito, assim, realmente essa cultura da avaliação, a cultura é algo
que não, a gente não consegue fazer de um dia para o outro. Mas no Rio Grande do Sul, isso, a avaliação era tida, infelizmente, como uma punição, ou eu quero fazer um ranqueamento, né? Por isso que eu tenho muito cuidado quando eu mando os resultados para as coordenadorias, né? Que eu digo que evitem o ranqueamento. Eu não posso compartilhar, não posso comparar uma escola, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre, não posso comparar uma escola que fica um local onde os alunos, né, têm mais oportunidades com uma escola num bairro afastado, onde tem as oportunidades não são as mesmas, os resultados também não são os mesmos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que o resultado das avaliações é fundamental para que eu faça um diagnóstico e, em cima dele, os gestores consigam realizar políticas e planejar políticas públicas que venham ao encontro das reais necessidades desses alunos. Então, essa cultura, realmente, ela está se tomando corpo, né, dentro das nossas escolas, dentro das nossas famílias, e eu acredito que, a partir de agora, sim, esses resultados são por quê? Porque as pessoas perceberam que a educação é compromisso de todos, né? Ela não é compromisso só da Secretaria Estadual de Educação, ela é compromisso da Secretaria da Saúde, da Segurança, das famílias, da comunidade, enfim, realmente de todos. E eu acho que as pessoas perceberam isso, e é por isso que esses indicadores melhoraram. Nós tivemos a segunda maior queda de evasão escolar do Brasil este ano, nós conseguimos diminuir a reprovação significativamente, né? Nós estamos com apenas 3% de evasão escolar, o que é histórico. Então, isso aconteceu porque não é o trabalho de uma pessoa, foram todas essas mãos que se uniram e pensaram em educação, pensaram em políticas públicas que venham realmente ao encontro da nossa comunidade escolar, e os nossos grandes guerreiros, e aqui eu me coloco junto, né, os professores que estão lá na sala de aula, fazendo a diferença na vida das pessoas. E realmente eu parabenizo aqui, né, os nossos colegas, os gestores, que acreditaram que é possível fazer a diferença, embora contemplando todas as necessidades que eu sei, todos os problemas que eu sei que existem nas escolas, mas eles estão ali fortes, com foco e fé, e fazendo com que o Rio Grande apareça aí na mídia nacional. Muito bem, querida Salete, muito obrigada, muito bom te ouvir, né? Muito bom ver esse brilho no olho. Muito embora a gente de óculos fica meio complicado com essas lives, né, Salete? Mas o brilho o brilho ele é visível, né? Bom, dentro desse contexto da macropolítica que nós conversamos agora, a gente vai trazer um pouquinho para o contexto da prática, né? O que lá na escola está acontecendo? E eu trouxe aqui 3 diretores para conversar um pouquinho sobre o contexto da prática. Eu gostaria de convidar, então, a professora Daniele, né? Professora Daniele Kuhn, que é licenciada em História, é pós-graduada em Supervisão e Orientação Escolar, também está cursando a pós-graduação em Gestão Educacional, né? Está no 2º mandato da direção do Colégio Estadual Miguel Lampert, né? Dani, então, queria que tu contasse, compartilhasse um pouquinho conosco aqui das práticas da escola, né, como que, eu sei que não é para ranquear, mas a Dani, a escola dela está no primeiro lugar na 27ª coordenadora em relação ao Enem, e em nome dela, que está hoje aqui no primeiro lugar, eu quero parabenizar todas as escolas da 27ª coordenadoria que fizeram um trabalho de excelência. Contigo, Dani. Obrigada. Boa noite, então, colegas, né? Boa noite, coordenadora, Soninha, e todos que estão nos escutando, então, nessa noite de hoje, uma boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite, né, essa oportunidade de estar participando desse momento tão importante, né, onde comemoramos esse salto nos resultados do Rio Grande do Sul, que faz com que a gente se incentive cada vez mais a seguir lutando, né, por essa educação pública de qualidade. Eu sou muito honrada de estar à frente da direção do Colégio Estadual Miguel Lampert, porque já faz anos que nós ficamos nos primeiros lugares, né, primeiro, segundo, terceiro ali, mas olha, faz anos que em primeiro lugar a gente tem conseguido esse resultado. Nós ficamos muito felizes. E o que a gente... Por que nós acreditamos que nós conseguimos esse resultado, né? Primeiramente, nós temos um grupo de professores muito comprometido com uma educação de qualidade.
E junto com esse grupo, nós temos uma equipe diretiva e uma equipe pedagógica muito unida. Nós sabemos o que queremos, né? E nós nos unimos e trabalhamos muito junto aos professores e aos alunos. A direção não está distante dos alunos, nós estamos próximos deles. Nós somos que nem o pai e a mãe que, na hora de puxar a orelha, a gente puxa, mas que eles também sabem que, quando precisam, eles correm para nós. Nós trabalhamos, então, muito fortemente a disciplina e buscamos promover uma formação moral e intelectual, auxiliando na construção de um indivíduo crítico e apto a um bom convívio social. Nós nos denominamos conteudistas, mas buscamos dar significado a esse conteúdo, para que o aluno possa aproveitá-lo para a sua futura vida acadêmica, né, tanto no seu bom resultado no Enem, no vestibular e também na preparação para a vida do trabalho. Nós realizamos atividades diferenciadas para estimular a pesquisa, a leitura e a escrita. Exemplo dessas atividades, ano passado nós estreamos com uma feira de iniciação científica, já faz vários anos que nós fazemos Feira das Nações. Ano passado o Noturno fez CSI na escola, foi muito divertido. E nós temos já faz alguns anos o Miguelito, que é o nosso Oscar, né? Onde os alunos produzem pequenos vídeos baseados em obras da literatura. Nós temos também parceria com outras instituições que contribuem para o desenvolvimento do aluno. Nós temos uma parceria com o La Salle, que faz o teste vocacional com os nossos terceiros anos, que eu acredito que isso é importante para dar um norte para eles. Com a UBRA, nós temos 2 parcerias. Nós temos com o curso de Geografia, que proporciona oficinas dentro dessa área para os nossos alunos da noite, onde eles podem ir até a universidade, ter essa experiência, né, junto aos alunos de Geografia, conhecer um pouco mais desse mundo acadêmico dentro da área da Geografia. E nós temos, já fazem 3 anos, uma parceria que tem se tornado muito forte com o curso de Psicologia da UFBA. Grande forma, mas emocional. Nossos professores, eles ficam sempre em alerta de como que estão os nossos alunos, se estão com dificuldade de aprendizado, percebe que houve alguma mudança de comportamento por parte deles, sinaliza para a direção, sinaliza para a orientação, e a orientação da escola, juntamente com esses estagiários de psicologia, fazem um atendimento com esses alunos. Nós acionamos também as famílias, né, para trabalhar junto essa questão, porque nunca tivemos, eu creio, assim, tantos casos, né, de ansiedade muito alta, depressão, enfim, entre as nossas crianças e os nossos jovens. E adolescente, criança com problema emocional não consegue aprender, vai ficar para segundo plano. Então, essa parceria com a psicologia da UBRA tem nos dado resultados muito bons, né? Porque faz esse trabalho de acolhimento, né? E de apoio, então, para o emocional do nosso aluno. Os estagiários também trabalham com os nossos professores, né? Os nossos professores que tiver vontade, enfim, necessidade, eles também estão abertos para isso. Nós temos também, já faz alguns anos, uma parceria muito boa com o curso Fênix, que ele promove aulas gratuitas de redação para nós lá na escola, palestras sobre o Enem, entre outros temas, eles também trabalham. E também já promoveu simulados conosco, de parceria. Isso tudo de forma gratuita para o nosso aluno. Ano passado, nós tivemos uma outra atividade muito interessante, foi o Greenpeace no Lampert, onde eles tiveram um trabalho, né, todo voltado ao meio ambiente, que resultou em trabalhos posteriores, enfim, foi bem impactante para os alunos. E uma característica da nossa escola, né, que nós não somos somente ensino médio. Apesar de ser uma escola fisicamente pequena,
nós temos desde o primeiro aninho do ensino fundamental. Então, nós acreditamos que essa base, desde o primeiro aninho, que também auxilia, né? Porque sem uma base fundamental, né, boa, não tem como ter um ensino médio de êxito. Então, é ali que tudo começa. E por isso nós gostamos muito lá na escola desse novo componente curricular das produções interativas. Nós já tínhamos a hora do conto, sim, temos muito boa, mas nesse contexto da produção interativa está se trabalhando melhor a produção textual, que nós reconhecemos que ainda tem muito a ser feito, né, dentro da nossa escola. É com orgulho também que eu digo que em 2019 fez o Enem e foi aprovado, enfim, no que desejava, um nosso aluno que era medalhista nas Olimpíadas de Matemática, e ele era nosso aluno desde o primeiro aninho do Fundamental. Então, ele faz parte também desses números, né, que é o Vinícius. E fora o Vinícius, nós temos alunos espetaculares. Pessoas que ficam com certeza para a vida da gente, de tão maravilhosos que são. Na nossa escola falta estrutura física para realizarmos ainda muito mais. Nós não possuímos auditório, não temos quadra coberta, nem laboratórios. Mas a escola proporciona, os professores trabalham com os alunos dentro da própria sala de aula, fazendo experiências em química, física, biologia. Dá um trabalhinho para serpentes, mas a gurizada adora, ama, e fazem esse trabalho, então, em sala mesmo, com parte do material a escola adquiriu, e outra parte por doações até mesmo dos próprios professores. A nossa escola está ficando pequena até para a comunidade, né? Nós estamos precisando, não conseguimos dar conta de vagas para a comunidade que está crescendo, né? E os nossos professores, que acho que é uma coisa que é bem importante, sempre foram incentivados a usar as tecnologias para diversificar as metodologias de ensino. E agora, né, nesse momento que estamos vivendo, é essencial. Nós já possuímos o nosso domínio Google, e alguns professores já utilizavam o Classroom. Mas aí agora, né, para unificar, nós migramos para o Educar. Nós somos incansáveis em buscar dar o nosso melhor e incentivamos o nosso aluno a fazer o mesmo. E nem sempre nós temos isso, nem sempre tudo dá certo, né? Ainda tem uma caminhada muito longa para a educação pública ser o que nós desejamos, mas eu acredito que a gente está no caminho certo. Então, eu fico muito honrada desse momento, muito honrada do grupo de professores que nós temos, desses alunos incríveis que têm saído, se formado na nossa escola e ainda estão lá. Então, é só alegria, é só comemorar tanto tempo e querendo cada vez mais ter ainda melhores resultados. Dani, que prazer te ouvir, Dani, que coisa boa tudo isso. E a Daniela, ela tem um duplo presente em 2019, né? O primeiro lugar aí no Enem, da 27ª Coordenadoria, e também vai ser a mamãe logo em seguida, né, Dani? Que coisa boa, né? Tem muitos recados aqui, a Escola Lampiot, o quão é bom, né, nós estarmos reunidos discutindo questões de políticas educacionais no contexto da prática, para que outras escolas também possam, né, entender como é que funciona esse processo, quais são os projetos que a gente tem na escola e como que a gente pode, de uma forma, ressignificar a nossa escola, porque as realidades são diferentes, né, mas eu tenho 3 destaques para fazer aqui, né. A Dani falava primeiro da equipe unida e professores comprometidos. Isso faz toda a diferença numa escola, né? E outra questão interessantíssima que ela traz é parceria com outras instituições. Nós temos um programa muito bacana no Estado do Rio Grande do Sul, que é Sociedade Melhor, Escola Melhor, né, que possibilita arranjo de diferentes formas com as universidades, com outras instituições. Então, olha a parceria que essa escola tem,
né? Aí ela citou 2 universidades e mais uma outra instituição de ensino, e a parceria com a família, né? Trazer essa família junto, e também é uma ótima ação que a escola pode fazer na mobilização da educação no seu contexto, né? É importante isso. E a Dani falava ali da infraestrutura da escola. A gente vem olhando com carinho para isso também, graças a Deus, ontem o Fundeb foi aprovado, pelo menos em primeira instância, né? Esperamos aí que seja uma política permanente, realmente. E, de novo, muito obrigada, Daniele, pela tua contribuição, e nessa mesma esteira de pensamento, eu já convido meu querido professor Felipe Brito, né? Obrigada, Dani, querida, fica aí conosco. O professor Felipe Brito, ele é licenciado em Letras, Língua Portuguesa e Literatura, pós-graduado em Gestão Escolar e atualmente é vice-diretor da Escola Estadual Marechal Rondon, aqui em Canoas também, uma escola bem centro também, né, Felipe? E também nós gostaríamos que tu contasse um pouquinho para nós aí das práticas que o Rondon vem realizando, né, e de estar aí entre as 3 escolas da 27ª Coordenadoria. Sônia, boa noite. É um prazer estar aqui representando a escola. Nesse momento assim tão turbulento que vive a educação, a gente poder conversar sobre aspectos positivos e muito positivos em relação ao nosso ensino público. A nossa escola tem estado, né, tem mantido uma média que lhe garante, né, estar em evidência dentro da 27ª CREA há um bom número de anos. E a diretora Daniele falou das parcerias, falou da Fênix, falou do La Salle, falou dos cursos que são oferecidos à escola. Isso não é muito diferente no Rondon. O que difere um pouquinho é a infraestrutura, né? A Daniele falou que falta a infraestrutura, nós a temos, né? Nós temos disponibilizados para nós o auditório, nós temos um mini auditório, nós temos laboratórios, né, de química, de biologia, de física, nós temos uma sala de artes, nós temos uma sala destinada à robótica, que é uma iniciativa nova dentro da escola, e que tem chamado muita atenção dos alunos, e tem recebido destaque, principalmente ano passado. E, para não ficar muito parecido com o que a Daniele falou, né, porque assim, a questão da relação da direção com os professores, ela é a melhor possível, né? Eu costumo dizer que assim, a equipe diretiva dessa escola, ela é humana, na melhor acepção da palavra. Ela tenta entender o professor também, né, dentro do contexto dele, com todas as dificuldades que possam ter, né, o apoio dado ao docente, ele é muito importante. O que eu gostaria de fazer um destaque, né, em relação à escola Rondon, ao Colégio Rondon, é o aumento da média de redação de um ano para o outro, né, aproximadamente 100 pontos, né, foi o acréscimo nessa média. O que levou a isso? Nós ficamos pensando muito no que levou a essa média, porque nós estávamos muito preocupados. Em 2018 ela baixou muito para o padrão ao qual a gente está acostumado, ao nível de cobrança que a gente faz. Nós chegamos à conclusão que nós estávamos pecando um pouco também assim, nessa cobrança. A gente não estava conseguindo motivar o suficiente esse aluno. Isso está acontecendo com a gente, então o que nós vamos ter que fazer? Então, o que está acontecendo na escola é um processo que está em andamento na escola, né, nós estamos tentando retomar esse processo. Ele é um trabalho intenso, mas assim, ele é um trabalho, digamos assim, monstruoso, de conscientização da importância da produção textual. Porque a produção textual não é só um trabalho que tu vai fazer na escola. A produção textual é uma atividade que tu vai levar para a tua vida. A produção textual tu não trabalha só até o final do ensino médio ou o processo seletivo. Eu vou escrever assim, assim, assado, para que eu possa seguir adiante. Eu só preciso disso até um determinado momento. Não, é para a vida. Cada aluno vai seguir a sua carreira profissional, vai seguir o seu rumo, e vai ter que se expressar de acordo com a norma culta em determinados momentos de sua vida.
Nós costumamos usar em sala de aula uma comparação, porque além de ser vice-diretor do turno da noite, eu também sou professor de língua portuguesa dos terceiros anos do turno da tarde. E alguns dos exemplos, quando a gente vai tentando assim, motivar os alunos em relação à importância dessa produção, eu faço uma comparação inicial nos primeiros dias de aula entre a produção textual e o futebol. Eu falo para eles assim: pessoal, vocês não são obrigados a falar e escrever 24 horas por dia corretamente. Não tem que acertar tudo e virar um dicionário ambulante. O que tem que acontecer? Você tem que saber os momentos específicos na utilização dessa língua culta. Observe o futebol. Digamos que os rapazes ou as moças organizem um grupo e vão jogar numa praça, numa quadra. Vocês vão jogar futebol, mas vocês vão cobrar a regra do impedimento? Geralmente, nessas situações mais informais, vocês cobram todas as regras relacionadas ao futebol? Não. A mesma coisa no nosso dia a dia. Vai ter momentos que tu vais ter que produzir algo na língua culta. Isso vai ser exigido de ti. Mas não todos os dias. Tem momentos mais informais que tu vais poder se manifestar de uma maneira mais tranquila, mais familiar. Certo? Então, isso está sendo muito trabalhado com eles. Essa é a importância. Cada aluno tem suas dificuldades. Alguns alunos chegam com maior facilidade para a produção textual, outros já chegam com uma certa dificuldade, e nós temos que trabalhar com eles de uma mesma maneira. Cada um vai ter o seu ritmo. Então, assim, embora nós, professores do terceiro ano, nós temos um certo privilégio, porque um professor de português por turno, nós temos a professora Maureen, que trabalha com as turmas da manhã, eu com as da tarde, a professora Maria de Lourdes com as da noite, e a gente consegue fazer um trabalho mais direto, só nós três, né, trabalhando de uma forma mais intensa e cuidando a linearidade do conteúdo. Embora isso não aconteça com o primeiro e segundo ano, há a cobrança da produção textual. O aluno ele tem que amadurecer essa ideia da produção textual para que possa chegar ao final do ensino médio e, consequentemente, no ensino superior, mais confiante naquilo que ele vai expor. Vamos passar para o processo seletivo. Digamos que o aluno ele não tem aquela segurança ainda para escrever. Ele tem que adquirir isso ao longo dos 3 anos. Ele tem que mostrar, assim, a redação, ele é uma das poucas atividades em que, no processo seletivo, em que o aluno mostra o seu perfil. Na produção textual, tu tem o teu momento de fazer a produção textual no processo seletivo, tu vais fazer a prova, só tem tu, a proposta da redação e Deus ali, que a gente costuma brincar. Então, assim, ali tu não vais poder mascarar. Tu tens que trabalhar a tua ideia. Ali tu vai mostrar o que tu é, o que tu fizeste, o que tu sabes sobre determinado assunto, o que tu viveste, qual é a tua opinião. Não importa se eu concordo com ela ou não, o importante é que tu se faça entender pelo outro. Então, essa prática ela não pode ser muito mascarada. E, ao mesmo tempo que o aluno adquire essa confiança para escrever ao longo dos anos, também isso vai ter reflexo nas provas objetivas. Porque a capacidade de interpretar, digamos que tem uma dúvida na prova, tu tens 4, 5 opções nas questões para poder tirá-las, para poder ajudá-la a chegar à resposta se tu já não a sabe. Então, também a questão do reforço dessa prática de escrita, dessa prática de interpretação, ela vai interferir também nas questões interpretativas da prova objetiva. Isso vai ajudá-los a ter uma ideia melhor e garantir uma segurança para aquilo que eles estão fazendo. Foi mencionado pela diretora Daniele que a questão da ansiedade, da insegurança, isso nós temos muito. Então, nós temos reforçado isso também. Tem momentos em sala de aula que nós paramos e falamos com eles: olha, a gente está achando que vocês estão assim, assado, vocês estão... tem alguma coisa atrapalhando vocês, a gente quer ajudá-los, porque o nosso trabalho é em conjunto, isso aqui não é uma rivalidade, um contra o outro, né, uma competição, isso aqui é um trabalho em conjunto. Então, o que nós vamos fazer para melhorar isso? A nossa questão é essa. Nós temos 9, 10 meses de convivência e nós temos que fazer valer isso. Então, a gente conseguiu um resultado bem expressivo, assim, em relação ao outro ano, né? Desde 2009, a gente não tinha uma média tão alta em redação, né? Ela oscilou bastante, né, por diversos motivos, mas para esse ano ela funcionou muito bem.
A nossa dúvida é agora o que vai acontecer, né, com esses tempos de pandemia, como vai ser, né? O que nós estamos tentando fazer no Classroom, olha, nós tentamos fazer, nós propusemos uma redação e foram 2, 3 semanas em cima da mesma redação e aluno enviando rascunho da produção, enviando foto, enviando o texto digitado e entra na caixa de texto e dá sugestões, eles mandam de volta, né? Teve dias que eu fiquei das 9 da manhã até as 11 da noite só respondendo as questões da produção, que era um receio nosso, como nós faríamos isso, né, remotamente, mas deu um certo retorno. Os alunos mostraram-se propensos a trabalhar também, né, porque eles também querem isso. A gente estava conversando também hoje de manhã, estava conversando com a diretora Ana Luísa, com a diretora Ana Paula e a diretora Cristina, que a escola também ela gosta de priorizar o reforço para esses alunos, que escrever não é só no nosso ambiente escolar. Toda a prática de ambiente escolar, ela vai se expandir para o resto da vida do aluno. E uma questão que eu gostaria de salientar era o reforço que nós estamos tendo, porque de professores de outras matérias. Isso não está sendo cobrado, a busca, né, de uma melhora na produção textual, ela não está sendo exigida só em língua portuguesa. Nós temos também assim, muitos trabalhos de história, muitos trabalhos assim de filosofia, de religião, de educação artística, que estão priorizando também assim a maneira como ela vai ser apresentada, né? Não é assim, entregar uma atividade de qualquer jeito, né? A maneira como tu entregas assim uma produção textual é o reflexo de como tu estás naquele momento, a capacidade que tu tens de argumentação, de vivenciar o mundo à tua volta, de se expor como cidadão. E eu acho que é isso nesse momento. Assim, esqueci agora que tinha um detalhe para comentar, mas essa ideia das outras matérias trabalharem conosco, ela é essencial. E o nosso trabalho também com as leituras obrigatórias. Né, nós resolvemos trabalhar sempre a lista da URGS e nós buscamos trabalhar pelo menos assim pessoalmente 6 obras literárias, 2 por trimestre, uma para português, outra para literatura. Então também relacionada a essas obras é necessária uma produção escrita, é necessária uma opinião sobre aquilo que estás lendo, não simplesmente uma cópia. O que é valorizado dentro da nossa escola é a tua capacidade de argumentação. Tu vives determinado momento, tu sabes compartilhá-lo com a tua comunidade, com o teu próximo, com a tua família. Então, essa é a ideia que a gente tem de trabalho com os alunos, né? A gente está passando por um momento turbulento, a gente está recebendo muitas, assim, como é que eu vou dizer para vocês, assim, muitas mensagens pelo Classroom, assim, dizendo da dificuldade que tem para fazer, tá? Mas a gente está sempre pronto, à disposição para ajudá-los. Isso está sempre sendo reforçado para eles. Né? Não está sozinho. A nossa ideia é trabalharmos em conjunto, para que quando tu tiveres que trabalhar sozinho, iniciando com os processos seletivos, Enem, tu tenhas as garantias que tu possa fazer um bom trabalho. Olha, Felipe, conversando contigo, conversando com a Daniela, eu tenho certeza que não vai ser diferente com a Regina. Não tem como não ser destaque, né? Olha as ações que vocês vêm realizando. Eu tenho muito orgulho de ser coordenadora dessa coordenadoria, né? Com diretores de excelência, que são vocês, e além do trabalho que vocês vêm realizando com outros diretores também, um trabalho de excelência, né? Ter passado pela macropolítica da SEDUC, que agora está na coordenadoria, é algo de muita aprendizagem, né? De entender como que a política se dá lá e como que ela se constitui aqui, na prática, né? É uma caminhada muito importante. Mas o Felipe destacou uma coisa bem importante aqui, que é a questão dos dados e não os dados pelos dados. É muito bacana quando ele diz que ele volta, né, em 2018, olha a redação e olha para 2019, olha a relação que a gente faz aí com esses indicadores. E essa é, sim, uma das atribuições do gestor, olhar para esses números e como que a gente olha para eles. São só números.
Ok, mas o que esses números estão dizendo? E é isso que eles fizeram na Escola Rondon, né? Além de tudo aquilo que a Dani já expressou aqui, de parcerias e tudo mais, uma outra questão também que chama atenção é das metodologias diferenciadas, né? Sobretudo na redação. E fica muito claro na fala do Felipe que quando a gente vai lá entender a BNCC, né, que é justamente como que a gente reúne diferentes habilidades para constituir uma competência, que é ler e escrever, por exemplo, né, se dá através dessas diferentes práticas que o Felipe contribuiu aqui conosco. Então, uma honra, Felipe, tê-lo aqui conosco, participando. Fica aí com a gente, tá? Eu vou chamar, então, a professora Regina. Oi, querido. Claro. Pode falar. Não, okay. A honra foi minha. Já chamo de imediato, então, a professora Regina Frank Rodrigues, né? Nossa diretora, professora licenciada em Física e pós-graduada no ensino das ciências pela PUC. A professora Regina, ela é diretora da Escola Estadual Visconde do Rio Branco, de Canoas também. E também vamos conversar um pouquinho sobre essa temática, Regina, saber como que aí na tua escola vocês vêm lidando com todo esse trabalho, né? Tá. Boa noite. Tá. Boa noite para todos. Parabenizo a Escola Miguel, a Escola do Rondon. Estou muito feliz nessa oportunidade de estar aqui e parabenizo a pessoa da coordenadora, que sempre nos atende, e o pessoal da CREA. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer é que vocês estão sempre com essa história de pandemia, de Class 1, vocês estão sempre prontos, é incrível. Então, eu preparei até um roteiro para não me ficar fazer feio, eu não sou da área de português, né? E antes de começar a falar, nós somos aquela escola lá embaixo, na Rio Branco, quase no Rio Gravataí, que sofreu um temporal terrível em 2015. Acho que você sabe dessa história, né? E a escola perdeu muito mesmo. Perdemos salas, perdemos refeitório, auditório, e estamos aí, cada ano uma luta. O que nós podemos fazer? A escola já preparava o aluno para o mercado de trabalho, preparava para a vida, mas nós constatamos que eles queriam mais alguma coisa, o Enem. E nós sempre fomos muito mal na colocação do Enem, sempre nos últimos lugares. E foi uma surpresa muito grande para nós agora verificarmos que a gente subiu, estamos no 3º lugar. Para nós é uma notícia maravilhosa, a gente está assim, navegando até agora com essa notícia. E o que foi feito na escola para tentar alcançar isso? Aí digo mais, a escola já falou que vai perseguir o 1º lugar. O que nós fizemos? Primeiro, pensamos assim, redação. A redação é um problema, é um tormento. A redação, principalmente na minha área, a redação para mim tem uma coisa que tem que pensar e pensar bem. O que foi feito? Os alunos do 2º e do 3º ano têm um período exclusivo dentro da componente curricular de português para a redação. E as professoras são cri-cri, elas fazem a redação, elas corrigem e cobram a redação dentro do componente de português. 2º e 3º. E volta, corrige, tem uma que leva para a biblioteca, que tem uma biblioteca que está bem bonitinha, não tem bibliotecária, mas está funcionando. Outra leva para o pátio, tem árvores. Então, elas têm um esqueminha delas e cobram português. Tá, cobra a redação dentro de português. E outra coisa que nós fizemos, simulado do Enem. Também, os alunos do 2º e 3º participam. Faço o sábado inteirinho na escola. Por exemplo, se ele chega sem documento, se ele chega atrasado, ele não entra. Eles vivenciam a realidade do concurso. Eles, inclusive, têm que guardar o material, guardar celular, uns ficam para almoçar na escola, uma coisa que deu muito certo. Tá, então nós temos isso, que foi positivo. Temos também a Feira das Profissões, que eu estou vendo, assim, é uma coisa muito boa, uma parceria das universidades, vem Unicinos, vem La Salle, Uniriter, eles dão palestra, fazem testes, assim como os outros professores colocaram ali, né?
Daí os alunos fazem bancas, o terceiro ano fazem bancas de profissões, daí a gente vê nas banquinhas, a gente já vê o que eles querem, o que eles estão almejando, e também a gente traz, o pessoal traz, que organiza isso, curso técnico, tem muito aluno que é o pós-médio, e eles perseguem essas coisas, então temos aluno perseguindo o Enem, tem aluno que é um pós-médio, então o aluno tem que achar o caminho dele. E eles vão encontrando, vai devagar, mas vai, né? E o que a nossa escola também podemos falar? Ela recebe alunos, primeiro ano, de praticamente todo o bairro Rio Branco. Então, de escolas municipais, escolas estaduais, aqueles aceleramentos, então eles são muito diferentes entre si. Daí o que tem que fazer? Tem que trabalhar esse aluno, tem que acolher, eles são muito bem acolhidos, eles são... os professores recebem de braços abertos, os funcionários, a gente tem uma equipe maravilhosa. Passa um tempo, eles já têm a carinha do Visconde. E uma coisa que se faz com eles até dá chororô, mas eles têm que apresentar trabalhos desde os primeiros dias, as professoras cobram, não é fazer o trabalho e entregar, eles têm que fazer o trabalho deles, a geografia, sei lá de quê, e apresentar para a turma, explicar direitinho. E tem uns que não sabem, brigam, choram, mas depois a gente vai ajeitando. Quando a gente metade do ano está tudo resolvido. E esses alunos vão. Nós temos os 3 turnos, alguns passam para a noite. E o que eu acho, assim, o mais importante mesmo, que para nós foi uma surpresa, nós demos realmente, se o Rio Grande do Sul deu salto, o Visconde deu um salto, né? Deu um salto maravilhoso. A primeira coisa, assim, que eu acho, assim, o aluno tem que se sentir bem na escola. Se o aluno se sentir bem na escola, que é a segunda casa dele, se ele sentir desde da merendeira, o porteiro, quando tem, qualquer funcionário, se ele é bem acolhido, ele se sente bem. Porque essas crises de ansiedade também tomam conta de tudo que é lugar, então o aluno se sente bem. A gente tem a metade da coisa feita. Daí vamos trabalhando, os professores são bons, tem que ter a empatia, eles têm que entender o aluno, tem muitas coisas nesse mundo, e agora está muito caótico, né, por causa da pandemia. O que eu posso dizer? E tínhamos outros projetos, tipo Feira Sonora, que vocês conhecem, que sai de vez em quando, né, todos os anos, Feira das Nações, trabalhos com aceitação, respeito ao próximo, respeito ao aluno, acolhimento, cada um na sua, todo mundo respeitando. A escola é bem tranquila nesse ponto. E vamos tentar cada vez melhorar mais. E vamos... outra coisa muito importante, os esportes. Eu tenho 2 professores de educação física, que assim, eles começaram, eles estão subindo, nós estamos conseguindo medalhas de terceiro, de segundo e de primeiro em esporte de equipe, até em xadrez sai alguma coisa. Eles são de perseguir as coisas. Então, nós temos assim, também... Regina... Tem um cantinho para cada aluno na escola. Que coisa boa, olha só. Além das práticas de gestão, né? Isso a Regina está falando aqui de gestão e também de práticas pedagógicas. 2 destaques na fala dela, é incrível, né? A primeira questão é o acolhimento. E nós, como mães, hoje eu tenho 2 meninas na universidade, mas senti muito isso, Regina, quando as minhas filhas foram para o ensino médio, né? Oriundas de escola particular também, mas eu acho que o quesito acolhimento pecou muito, tá? Acho que isso que tu está fazendo... Nota 10, eu acho que o aluno tem que se sentir mesmo acolhido. E a outra coisa é do projeto de vida. O que esse aluno quer? Nem todos aí vão seguir uma linha aí de universidade, enfim, né? Mas como que a escola possibilita outros olhares, outras oportunidades? Como que nós, né, educadores, permitimos esses alunos a voarem? Eu quero saber de ti, Regina, quantos anos aí tu tem de magistério? Tem que dizer, 37, eu já sou aposentada em uma matrícula. Trabalhei na rede particular também. 37 anos de educação, né? E eu quero aproveitar aqui a fala da Regina
agradecer muito a Dani, agradecer ao Felipe, a Regina, mas nós queremos trazer nesse momento uma experiência, um case, né, concreto de que isso dá certo, de que a escola pública dá certo, de que o quão importante o nosso papel na vida de cada aluno. Às vezes a gente nem sabe o quanto. A gente vai ver depois de anos, quando a gente encontra eles por aí, na estrada da vida, né? E assim encontramos os nossos alunos em posições bem interessantes. E, Regina, ao mesmo tempo que eu quero trazer esse case, né, que é oriunda da escola pública, essa é uma homenagem para ti, tá? Com 37 anos de magistério. Eu quero convidar aqui a Roselane, a Rose Roselane Monteiro Moraes. A Rose é mestre em gestão educacional, especialista em gestão de redes de cooperação e bacharel em administração. Ela atua no SEBRAE desde 2000, gestora estadual de projetos de educação, empreendedora e desenvolvimento territorial, e também tem experiência como professora tutora na Fundação Getúlio Vargas. Gente, o currículo dela é imenso, tá? Eu resumi as principais questões aqui que eu acho, porque ela é the best, né? Tem um currículo incrível aí. Como é que eu encontrei a Rose? A professora Flávia Vella está nos assistindo, foi minha orientadora de doutorado, né? Minha orientadora na minha tese de doutorado, e também professora da Rose. Foi tua orientadora, Rose? Não? Mas foi numa aula lá na Unicinos de Porto Alegre, né, que eu tive encontro com a Rose, numa aula magna lá que a professora Flávia proporcionou, e eu tive o privilégio de conhecer a Rose, e depois, numa conversa, ela mencionou a ti, Regina. E eu quero que ela dê o depoimento agora da importância da professora Regina na vida... Vai me fazer chorar. Rose. Bom, boa noite a todos. Desculpe um pouco da emoção, né? Mas muito obrigada, professora Sônia, por proporcionar esse momento, né? E hoje eu muito obrigada por proporcionar esse momento. Eu assisti toda a live, eu assisti todos os professores, eu anotei muita coisa. Mas hoje eu falo de 2 lugares. O primeiro deles é do lugar de aluna. E eu quero falar para a professora Regina. A prof. Regina, ela foi uma pessoa decisiva quando eu fui estatística de evasão escolar. Eu parei de estudar, porque eu venho de uma família que meus pais não acreditavam muito em educação, e eu não os culpo, não é isso. Eu sou muito feliz pela educação que eles me deram. Mas para eles não viam valor na educação, até porque eles não tiveram muito estudo. E eu queria, enfim, aluno de ensino médio, vocês sabem como ele quer trabalhar. E na cabeça do meu pai não existia filha, mulher, estudando de noite, eu queria estudar à noite, trabalhar de dia. E eu tinha que fazer uma escolha. E eu terminei o 2º grau, 1º grau, na época era 1º e 2º grau, e eu parei de estudar. Mas eu sempre gostei de estudar. E a prof. Regina, né, eu lembro muito, assim, aí eu voltei para o colégio, o meu colégio, Escola Visconde de Rio Branco. A minha casa, e eu voltei para a escola, eu estudei, então, 1 ano de manhã, não trabalhei de tarde, mas eu fiquei com aquilo que eu queria trabalhar e estudar. E como eu havia, né, eu me desculpe, até eu estou meio atrapalhada, porque é por conta da emoção, tá, professora? Mas isso foi lá na década de 90, né? Eu fiz o 1º ano e parei no 2º por conta disso, né? Porque eu queria estudar à noite. E, enfim, naquele período eu era noiva, casei, e quando eu casei eu digo, agora sim, agora eu vou voltar para o colégio, e eu vou tentar voltar, mas eu não tinha muito estímulo. E eu lembro que eu fui lá no colégio, lá na Rio Branco, lá, Avenida Pistoia, que continua lá toda vez que eu passo lá. E a professora Regina, eu me lembro como se fosse hoje, a prof. Regina estava atrás do balcão, prof. de física, né? Eu lembro como se fosse hoje, a prof. Regina olhou para mim e disse assim, mas como assim, guria? Tu parou de estudar?
porque tu não pode parar de estudar, porque tu tem uma vida inteira pela frente, porque isso não pode acontecer. E a prof. Regina, naquele momento, ela me deu a orientação que eu não tive em casa. A prof. Regina me fez entender o mundo da educação. E eu voltei a estudar, porque a prof. Regina, né, foi um grande estímulo. A prof. Regina me ensinou que eu nunca deveria parar, que a escola era o que ia me seguir para o resto da minha vida. E naquele momento, quando a prof. Regina fala que a escola do Rio Branco, que a Visconde do Rio Branco, e eu estou falando dela, tá, profs, porque eu sei que todas as escolas aqui provavelmente têm a mesma... tem o mesmo estímulo, né? Mas a prof. Regina, quando ela diz que é uma escola acolhedora e que ela foi uma pessoa empática, e comigo ela foi muito empática, e ela é uma pessoa empática. E eu sou resultado hoje, porque eu nunca mais parei, prof. Eu nunca mais parei de estudar. Eu terminei meu colégio, depois eu fiz graduação, depois eu fiz pós-graduação, e no ano passado eu fiz um mestrado em gestão da educação. E felizmente eu trabalho num lugar em que hoje eu sou coordenadora de gestão de educação empreendedora. E eu quero dizer aqui, em nome de a prof. Regina, para mim, ela representa para mim o que há de melhor na educação. E ela representa para mim o que é uma educação pública de qualidade. E que eu vi em muitas das falas, né, naquela professora que acredita no aluno. E aí eu vou engatar na fala da professora Daniele, que disse assim: a gente faz tudo para dar certo para todo mundo, mas a gente não, às vezes não dá certo para todo mundo. Mas deu certo para mim. E quando dá certo para um, pode dar certo para qualquer um. Mas só vai dar certo para qualquer um, muitas vezes, quando a gente encontra um professor, né, que olha para além do aluno, que olha para além da nota do aluno, porque as minhas notas também não eram lá essas coisas. Mas a professora olhou para mim, indivíduo, né, um ser integral. Então, prof, assim, ó, eu te agradeço imensamente por essa passagem tua na minha vida e pela passagem de todos os professores que me ajudaram na minha carreira, na minha trajetória e na minha vida. Ou seja, a educação não é só aprender a ler, escrever, matemática. A educação, ela é para a vida. E eu sou o resultado da educação. Eu acredito demais na escola pública. Eu vim da escola pública, eu fiz toda a minha escola, meu ensino foi público. E eu quero dizer que, em nome da professora Regina, eu agradeço, assim, a todos os professores, especialmente prof. Regina, porque eu nunca... As tuas palavras ainda... Eu lembro, quando eu te vi ano passado, por acaso, lá em Canoas, a gente se encontrou por acaso, eu fiquei te olhando e eu conheço ela, e aquela voz no meu ouvido: tu não pode parar de estudar. E eu fui catar, eu achei aqui os meus históricos, e tu atrás do meu histórico: não, nós vamos organizar, tu vai ter que voltar, se tu quiser eu falo com teu pai, falo com teu marido. E tu praticamente assim me pegou pela mão e me devolveu para a escola. Então, professores, assim, professora Sônia, muito obrigada pela oportunidade, me sinto, assim, honrada, desculpa a emoção, mas eu fiquei, desde o dia que tu me convidou, eu fiquei imaginando, né, eu trabalho hoje no Sebrae, Rio Grande do Sul, já tenho 20 anos de Sebrae, e a gente organizo lives, faço lives, provavelmente alguns dos professores e diretores até já me conheçam, mas para essa live de hoje ela está sendo diferente, porque ela mexe com coisas que vão parar além do meu profissional, é para minha vida. Então, muito obrigada, professora, obrigada por todo, assim, eu ouvi toda a live, queria, assim, parabenizar o trabalho dos professores que aqui falaram, né, então, assim, o trabalho da professora Daniele, né, então, professora Daniele, pode não dar certo para todo mundo, para mim deu. Eu sou o resultado disso. O professor também, o professor Felipe ali falou, e eu achei muito fantástico quando o professor Felipe disse assim, que foi feita uma reflexão aonde a gente pode melhorar, como é que a gente pode trazer mais resultado para o aluno, se reverberou nessa nota aí do Enem, né, na redação, e a professora Regina, por tudo que ela significa para mim, eu levo ela para a minha vida.
Então, a professora Regina, ela é a professora que, de todos, a gente tem professores maravilhosos, mas tem alguns que ficam para a vida. Então, a professora Regina ficou para a minha vida. E muito legal também, prof. Daniele, quando tu diz assim, nós temos alunos espetaculares. Eu não fui, eu acho, uma aluna espetacular. Mas quando tu diz isso, tu diz que tu acredita nos teus alunos. Eu fui uma aluna no qual uma professora acreditou. Então, gente, eu tinha dito que eu tinha falado, que eu comecei a minha fala dizendo que eu estava em 2 lugares, um de aluna, e hoje, agora, eu gostaria de poder falar muito rapidamente para não tomar o tempo da live, né? Mas hoje eu também falo no lugar de uma profissional de educação, né? Por também não me sinto como vocês, porque vocês são muito além de mim. Mas trabalho para a educação hoje, graças a Deus. E a gente está com um projeto muito lindo, vocês já devem ter ouvido falar do CRI o Impossível. E quando eu estou à frente no meu trabalho, né, conduzindo junto com a minha equipe esse trabalho para a educação, e eu vejo o CRI o Impossível, que é um evento destinado para alunos do ensino médio, eu me lembro de todas as Reginas que passaram por mim. E eu sei que o professor, ele tem um poder de transformação. Então, eu gostaria de fazer esse convite para todos que estão aqui, já agradecendo todos, né, e parabenizando novamente de poder divulgar para os seus alunos que existem alternativas, existem formas de ele buscar o seu caminho, e a gente entende que despertar esse protagonismo, despertar esse empreendedorismo, e eu não falo de empreendedorismo de abrir empresa, tá? Eu falo de empreendedorismo para a vida, de empreendedorismo em termos de atitude, empreendedorismo como um jeito de ser, de ter as suas competências reforçadas, trabalhar em equipe, empatia, cooperação, acolhimento, né? Trabalhar com riscos, essa ambiguidade que a gente está vivenciando agora. Então, é esse empreendedorismo que a gente fala, empreendedorismo para a vida. Professor Felipe, também da escola aí, que está mediando, está fazendo todo esse arranjo aqui para a live acontecer. Se me permite, professora Sônia, colocar o vídeo, que acho que é 1 minuto e pouquinho, né, para falar sobre esse CRI. É um evento online, tá, pessoal? De 2 horas, vai acontecer no dia 30 de julho. É um evento que a gente chama de inspiração para o estudante, mas não só inspiração, ele vai provocar também ação, né? Ou seja, para que o aluno possa ser protagonista, se engajar em projetos, e acho que vai ser um momento bem bacana. Vamos lá, Felipe. O CRI o Impossível primeiro, né, Sônia? Isso. Tá. Impossível é uma filha de empregada doméstica se tornar proprietária de 3 empresas. É realizar o Ironman de muletas. Impossível é levar o passinho para o mundo inteiro. Impossível é um jovem do Complexo Alemão palestrar em Harvard. Uma pessoa desconhecida conseguir chegar nos 12 milhões de inscritos. É uma organização social sair da Praça da Liberdade e vir parar no Mineirão. Impossível é virar um Mineirão de cabeça para baixo. E nós estamos... E nós aqui no Rio Grande do Sul já estava tudo planejado para esse mesmo evento acontecer aqui no estádio do Rio Grande do Sul, que a gente pudesse levar aí mais de 15 mil estudantes, mas como vocês sabem, né, em razão do momento que a gente está vivenciando, a gente precisou adiar. Então, assim que retornar às aulas, a gente volta com esse projeto de pé, mas a turma que criou esse evento, professores e quem está nos escutando, são
alunos de escola pública. Eles criaram uma ONG, uma ONG chamada Embaixadores da Educação. Eles estudaram a vida inteira em escola pública e eles acreditam que o jovem pode mudar o mundo. E eles criaram essa organização, que nós do Sebrae somos parceiros e estamos ajudando eles nesse evento, que não vai ser mais presencial, mas eles estavam muito inquietos e decidiram fazer online. Então, vai ser online, tá? Vai acontecer no YouTube. E a página é crioimpossível.com.br e nós estamos em todas as redes, nós estamos em parceirados com a SEDUC aqui no Rio Grande do Sul. A professora Sônia também já recebeu, vários professores já devem ter recebido. Hoje mesmo eu participei de uma live com a cofundadora e ela dizia na sua live, alguém perguntava, como é que eu posso ajudar? Tem que fazer alguma doação? E ela disse, nesse momento, a doação que tu pode nos dar é a tua influência sobre os alunos que tu conhece, é divulgar. Então, se a gente puder fazer alguma coisa para esse nosso aluno do ensino médio, que hoje não está tendo aula, por conta de tudo que está acontecendo, esse é a maior entrega que a gente pode fazer, é chamar esse aluno, né, e mostrar para ele que existem alternativas, que tem olhares da escola, dos professores e dos parceiros que estão aí para poder alcançar nesse momento esses olhares. E aqui eu me despeço agradecendo infinitamente a professora Sônia, que também foi minha professora lá na Unicinos, né, prof? A professora Flávia Verle, coordenadora, né, do curso de mestrado, e eu saúdo aqui a todos os professores, e eu tenho o maior respeito, o maior carinho, e dizer que a educação é a mola propulsora para a vida de qualquer indivíduo. Muito obrigada. Obrigada, Rose, nós que agradecemos a tua presença. A agenda desta moça, Regina, é incalculável, né? Então, Regina, tu mobilizaste a Rose, que indiretamente mobilizou milhares de pessoas, né? Olha esse vídeo aí que nós assistimos, né? Tudo obra em parceria aí com a Rose e outras instituições, mas que bacana, né? E aí, esse é o fruto do nosso trabalho, né? Melhor ganho que este, gente, por favor, né? Então, muito obrigada, minhas queridas, e é com muita emoção mesmo no coração que eu já convido meu querido professor, doutor Roberto Rafael Dias da Silva, né, professor do programa de pós-graduação da Unicinos, da linha de pesquisa de formação de professores, currículo e práticas pedagógicas, é um professor que está sempre ao nosso lado, sempre à disposição, pesquisador da educação básica, sobretudo do ensino médio. Eu queria agora, Roberto, que tu fizesse aí as tuas considerações e também pudesse apontar com o olhar da academia, da universidade, como que produções científicas corroboram, né, com tudo isso de prática que a gente faz nas escolas e poder entender que é um retroalimentar-se, né, que a escola pública alimenta as pesquisas da universidade e a universidade também corrobora com a nossa prática do dia a dia. Contigo, Roberto. Sônia, só um pouquinho antes do Roberto começar, o outro vídeo a gente não reproduziu, não sei se a gente não tem que colocar ele agora. Tá, não, daí a gente não reproduz, a gente reproduz lá no grupo. Obrigada, Felipe. Tá bom, Boa noite a todos, me escutam bem? Sim. Eu quero agradecer a Sônia ao convite para estar aqui nessa discussão de hoje. A Sônia tem sido uma parceira em várias atividades formativas aqui na Unicinos. Há poucos dias a gente fez uma série de lives para pensar as perspectivas para o ensino médio no século XXI, e a Sônia foi uma das gestoras que nós convidamos para dialogar naqueles encontros, né? É muito importante estar aqui ouvindo as escolas, e eu me perguntava, enquanto os colegas falavam há pouco, o que mais eu poderia contribuir diante de tantas experiências positivas, tantos relatos significativos que foram realizados aqui, né? Não é fácil, né? Não é fácil planejar iniciativas com foco na juventude contemporânea, não é nem um pouco fácil organizar um currículo e uma escola que se ajuste a essas demandas da juventude do século XXI, e ouvindo em detalhes cada
aspecto que vocês iam trazendo, alguns muito simples, outros mais complexos, mas a gente vai se dando conta que não há efetivamente uma receita para isso. Né? As escolas vão negociando significado com a juventude a todo tempo. E isso torna complexo, mas ao mesmo tempo é a beleza de pensar uma política com foco no ensino médio. Né? Eu estudo ensino médio há muitos anos, sou professor na pós-graduação, orientando teses, dissertações sobre ensino médio, assessoro sistemas de ensino com foco em juventude, e a cada vez que eu escuto um relato novo, como esse que eu ouvi há pouco, eu me emociono, eu me empolgo, a gente toma como, com maior certeza, com maior firmeza, os ideais que a gente acredita. Né? É possível pensar uma escola pública, democrática e que consiga dialogar com as juventudes. Esse é o que eu reafirmo como ideal quando eu escuto bons diretores relatando práticas significativas como essas que a gente ouviu aqui, né? Estendo meu abraço também aos colegas que estão aqui nos assistindo, das escolas, da comunidade da área de abrangência da 27ª Coordenadoria, né? Estendo esse abraço aos professores, reconhecendo que não é fácil ser professor no nosso tempo, são demandas variadas, há problemas de gestão, há problemas de estrutura, mas nós nos encorajamos a produzir resistência e nos encorajamos a produzir uma educação diferente. Né? Nós não estamos aqui comemorando exclusivamente resultados obtidos no exame de larga escala. Nós estamos aqui comemorando escolas que conseguiram enfrentar seus desafios e produzir equidade, escolas que conseguiram enfrentar os seus desafios e avançaram na produção de resultados que enfrentam os desafios do cotidiano e mostram que a desigualdade existe, se multiplica, mas que com pequenas políticas, com microiniciativas, nós podemos ir produzindo saltos de qualidade no nosso trabalho. Então, eu cumprimento essas escolas por esse resultado, não porque elas ficaram em primeiro lugar no Enem, embora isso já seria legítimo o suficiente. Eu cumprimento porque elas tiveram coragem de produzir iniciativas para enfrentar a desigualdade. E é isso que nós fazemos todos os dias, quando nós produzimos gestão de uma escola de ensino médio, é isso que nós fazemos todos os dias, quando nós aceitamos a tarefa, né, de redesenhar os currículos, redesenhar os planejamentos, redesenhar os modelos de avaliação, para pensar o ensino médio mais sintonizado, então, com essas questões que provêm do século XXI. Eu vou organizar essa minha contribuição em 2 momentos, eu prometo ser bastante breve, né? Antes do D'Alessandro fazer o primeiro gol do Grenal, eu já vou ter terminado, eu prometo. Então, eu insisto insistir no argumento, né? Já que os gremistas não se manifestaram aqui no chat, está tudo bem. Eu quero manifestar uma ideia inicial com relação a esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. O contexto da pandemia atingiu, né, a todos nós manifestando a nossa vulnerabilidade, né? Nós somos vulneráveis a esse agente não humano e, por conta disso, nós precisamos reposicionar as instituições. Com relação ao ensino médio, né, vem em curso um movimento de reforma, né, reorganizando os arranjos curriculares, reposicionando disciplinas e nos trazendo conceitos que nós já reconhecíamos como pertinentes, mas que agora, nesse contexto de reforma, nós precisamos renovar os nossos debates, né? Conceitos como protagonismo juvenil, projetos de vida, competências cognitivas e socioemocionais. Nós fomos interpelados a repensar os próprios conceitos, ou a própria gramática dos conceitos que estruturam o ensino médio hoje. Né? Mas o principal desses conceitos, e aquele que nos trouxe mais desafios, ou que vem nos trazendo mais desafios na sua interpretação, é o conceito de itinerário formativo. Então, nós vínhamos intensamente discutindo isso, acompanho mais de perto, nesse momento,
às redes privadas, mas a gente vinha num movimento de ousar a produção de iniciativas e que nesse momento se estagnaram. Mas sem a pretensão de enxergar aspectos positivos nesse momento, me parece que, né, o cenário educativo que se configurou nesse momento nos apresentou algumas possibilidades interessantes. Uma delas é que, apesar das dificuldades, nós podemos sim planejar iniciativas não presenciais. É possível produzir aprendizagens, não são as únicas nem as melhores, mas é possível produzir aprendizagens nesse contexto. Então, esse é um aspecto interessante. Então, nós podemos nos utilizar desses conjunto de recursos de educação não presencial, de educação remota nesse momento, para seguir pensando a educação que vai se estabelecer ali na frente. Eu tenho escrito, aliás, com relação a isso, em torno de duas dimensões que, nesse momento, duas atitudes pedagógicas que, nesses momentos, nós temos que evitar. Primeiro, nós precisamos evitar a melancolia pedagógica, de imaginar que um dia nós ensinávamos bem e, nesse momento, nós estamos desprovidos disso. Essa atitude melancólica de querer buscar de volta a escola dos velhos tempos é algo que, na educação, nós temos que combater sempre, mas, nesse momento, mais ainda. Então, reconhecer o limite da melancolia pedagógica é importante. Mas, por outro lado, reconhecer o limite dessa compulsão tecnológica, ou dessa compulsão modernizadora, de imaginar que tudo vai se desenvolver por plataformas, por recursos variados, porque não é isso. Então, mas são duas posturas extremas que nós podemos combater. Nós podemos produzir muita coisa alternativa nesse meio, que é não fortalecer a escola velha, e não imaginar que a escola tecnologizada vai ter todas as respostas. Mas entre os dois extremos, vocês sabem, entre esses dois extremos nós produzimos muita coisa. E muito do que eu ouvi de vocês agora, nesse momento, me mostra que é possível construir fazendo uso da tradição e, ao mesmo tempo, fazendo uso dos recursos que a inovação nos oferece. Porque a escola é o lugar que coloca a tensão permanente entre o que é da ordem da tradição e o que é da ordem da inovação. Né? Nós protegemos o conhecimento que a humanidade historicamente acumulou, mas, ao mesmo tempo, nós oferecemos esse conhecimento para as novas gerações, que acessam de modos diferentes, que sistematizam de modos diferentes, ou, usando uma linguagem do nosso tempo, editam esse conhecimento de um outro jeito. Então, é bem legal, então, aproveitar esse momento para pensar assim, a escola das juventudes que teremos daqui para diante será nova. Sim. Mas tem duas atitudes que a gente pode evitar. Defender a escola velha e se apaixonar demais pela escola nova. E evitando os dois extremos, a gente vai criar muita coisa. Eu vejo já iniciativas das escolas, junto com o meu grupo de orientação, nós temos mapeado iniciativas muito interessantes, algumas delas aqui, eu vou ter que procurar esses diretores depois, porque elas são muito interessantes. Elas são muito interessantes, porque nos permite pensar que é possível pensar a educação, aliás, é possível pensar a educação, ponto. É possível pensar coisas. E isso só é possível no meu contexto, na minha escola, com os meus alunos, com as pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho mais diariamente, no cotidiano. Então, tem aí aspectos interessantes, né, para a gente pensar essa educação que vai se estabelecer daqui para adiante. Isso se faz com uma gestão comprometida, como essa que eu vejo a Sônia fazendo, uma gestão que preenche de significados democráticos o seu trabalho, negocia com os diretores, negocia com os professores, apresenta possibilidades de argumentação. Então, uma gestão muito mais produtiva nesse aspecto, porque ela se assenta em recursos democráticos, mas, ao mesmo tempo, deixa claro esses princípios, que é o enfrentamento das desigualdades. Isso é crucial. A Sônia trazia isso no nosso seminário, na Unicinos, há algumas semanas, e isso me marcou muito desde aquele momento. Ficamos felizes por atingir o primeiro lugar no Enem, mas isso é uma meta momentânea. A grande meta é produzir educação de qualidade para todos. Isso é fundamental, né? Então, eu aprendi muito ouvindo vocês. E só para fazer a segunda parte do meu comentário agora, 3 aspectos nas falas dos diretores me chamaram a atenção. E
são aspectos que me parece são fundamentais para pensar a escola do nosso tempo, né? A primeira delas é uma relação pedagógica baseada na confiança. Essas escolas que conseguiram acelerar ou qualificar o seu desempenho, elas mudaram ou conseguiram mexer na sua relação pedagógica. Elas conseguiram mexer nessa tensão permanente que vai se dando entre o mundo adulto e o mundo da juventude, essa tensão permanente entre gestão e professores, e conseguiu produzir metas em comum. Então, esse outro jeito de pensar a relação pedagógica é muito interessante, porque eu sempre trabalho isso nas escolas de ensino médio que eu acompanho, e nem todos os professores têm clareza disso, porque é tão simples. A educação das juventudes é baseada na confiança e não na disciplina. Então, quando eu crio uma relação de confiança com os jovens, eu consigo produzir muito mais resultados no que tange a sua aprendizagem e ao seu desempenho. Não é uma relação vertical, disciplinar, que impõe. E você sabe, muitos aqui são pais de adolescentes, enfim, convivem com esses sujeitos, e é interessante pensar que a relação pedagógica no ensino médio é centrada na confiança e não na disciplina. Ouvindo os diretores que me antecederam aqui nessa mesa, fica muito interessante isso, né? O desejo de saber, o prazer de aprender, numa relação em que eu confio, porque o professor é o adulto de referência. Né? Esse último relato que nós ouvimos há pouco, que até me emocionou aqui também, mostra que, né, nós não somos a figura central na vida de ninguém. Em algum momento a pedagogia já quis ocupar esse lugar, mas nós somos referência, adultos de referência, alguém que eu posso olhar de vez em quando, porque o adolescente não quer olhar sempre, ele precisa de espaço para construir seu mundo, mas de vez em quando ele vai olhar para alguém. E que bom quando esse alguém pode ser nós, professores. Então, uma primeira aposta, né, ouvindo os diretores, eu estou arriscando aqui algumas ideias na escuta dos diretores, é quando eles conseguiram materializar uma relação pedagógica baseada na confiança, né? Produzindo nos professores ou encontrando nos professores adultos de referência. E cada um dos professores tendo a liberdade de construir o seu estilo profissional, a sua forma de manifestar um trabalho qualificado. Nós não precisamos que todos os professores sejam do mesmo jeito, nós não precisamos, no ensino médio, isso nem é possível, nem desejável. Né? Tem algumas escolas que eu acompanho que ainda dizem assim, eu gostaria que todos os professores vestissem a camiseta da escola, eu gostaria que... Não, eles vestem, mas cada um do seu modo. A escola é uma plataforma de diferenças, e isso é fundamental para educar o adolescente. Ele precisa se espelhar em múltiplos lugares e não em um só, porque se todos forem do mesmo jeito, não é possível, né? Não é possível produzir uma adolescência sintonizada com o novo tempo. Então, é bem interessante perceber. Então, o primeiro ponto que eu destaco, ouvindo os diretores, é essa relação pedagógica baseada na confiança, que acaba se espelhando na relação que se dá do professor com o diretor, do diretor com a coordenadoria. É uma relação pedagógica diferente, não é na pressão pelo desempenho. A gente ouve muito, né? Eu pesquiso ensino médio há muito tempo, a Sônia, com o grupo lá da professora Flávia, estuda isso há muito tempo. Tem muitos gestores, macrogestores, que produzem política cobrando ou responsabilizando os professores por isso, ou bonificando financeiramente por isso. Essa não é a melhor política nesse contexto. A melhor política é aquela baseada na confiança. A política que eu, gestor, confio nos meus professores. Eu recomendo para vocês a leitura do Lições Finlandesas 2.0, que é do Pasi Sahlberg, um finlandês, que relata muito criticamente, de uma maneira muito qualificada, qual foi o percurso que a Finlândia atinge para se tornar para produzir uma educação de excelência. E ele marca muito fortemente essa ideia. Nós construímos uma relação pedagógica baseada na confiança, e não na responsabilização. A relação baseada na confiança se abre para o diálogo e se abre para a escuta dos jovens, e eu fiquei muito impressionado de enxergar, obviamente nós não somos a Finlândia, e a minha comparação não é nesse sentido, mas é para exemplificar que lugares em que a educação produziu excelência,
não foi pela pressão e pela responsabilização, mas foi pelo diálogo e pela confiança. E é muito bom ouvir os diretores dizendo que apoiam os seus professores nas suas iniciativas e que os alunos reconhecem nisso qualidade. E o resultado veio. Então, assim, nós melhoramos a escola não pensando no Enem, nós melhoramos a escola pensando em melhorar as relações pedagógicas. O desempenho vem como consequência ali na frente. E aí eu cumprimento de novo os diretores, cumprimento a Sônia, porque é assim que eu vejo, e assim que a literatura tem mostrado, em especial no ensino médio, essa relação. Né? Uma relação baseada na confiança, que começa na gestão, mas também chega na sala de aula, para que todo mundo se sinta acolhido e que a gente possa buscar aqueles que eventualmente não acompanham, né, o percurso, né. Um segundo aspecto que eu quero chamar a atenção da fala dos diretores é a ideia de projetos ou propostas curriculares alternativas, né, em que o aluno ocupa um papel fundamental. Então, Olimpíadas, dinâmicas variadas, projetos, experiências, festivais de documentários, iniciativas interessantes que criam um conceito que hoje está muito em evidência na literatura curricular, que eu gosto bastante, que é a ideia de uma cultura de indagação. A escola conseguiu criar uma cultura de indagação. Nós entramos perguntando e saímos perguntando mais ainda. Não é mais uma escola de respostas. Isso também é sedutor, isso também prende por caminhos que a gente nem sempre consegue explicar, mas isso também prende a atenção dos nossos jovens, e isso é interessante. Né? Conseguir criar essa cultura de indagação, de explorar, de produzir inventividades, criatividades. Tem aspectos aqui bem interessantes, alguns sistemas que eu acompanho, em algum momento eu quero estreitar mais a nossa aproximação com as escolas estaduais, e, enfim, a gente pode seguir pensando um pouco mais essa ideia de criar uma cultura de indagação capaz de levar um aluno a pensar por ele mesmo, que seria um caminho mais óbvio, mas mais do que isso, posicionar o aluno como centro das decisões pedagógicas. Isso é interessante. Tem alguns leitores dessas metodologias que radicalizam um pouco isso, dizendo que o aluno ocupa o centro. Não, o aluno não ocupa o centro sempre vai ser o saber. Mas nós criamos condições para que o aluno seja ouvido nessa trama pedagógica. E isso é interessante. E ouvindo os professores, a primeira diretora que falou há pouco dizia, nós somos uma escola conteudista, e não há mal nisso. Né? Não há problema nisso, é desejável que a escola tenha o cuidado de preservar o patrimônio cultural da humanidade. Mas ela pode fazer isso se valendo de métodos que estimulem uma cultura de indagação. Aliás, é desejável que a escola seja conteudista, isso é da natureza do nosso trabalho. É interessante isso, é desejável que a escola... Vocês não teriam ficado em primeiro lugar no Enem se não tivesse conhecimento sistematizado aqui. Então, é desejável produzir uma relação boa com o conhecimento, mas se valendo de uma cultura de indagação, se valendo de métodos que promovam o engajamento dos alunos. E isso é conseguir enxergar na fala dos 3 ou 4 diretores aqui que me antecederam. É bem legal ouvir essa ideia. Então, assim, nós não vamos mudar a metodologia da escola como um todo, isso fere a liberdade do direito a liberdade de ensinar e aprender, mas nós vamos estimular para que hajam metodologias diferenciadas a todo tempo, para atender perfis de alunos diferentes. E aí eu entro no meu terceiro ponto, que também me chamou a atenção, ouvindo, em especial, o professor, qual é o nome dele agora, não lembro da... Felipe. Foi o segundo na fala, isso? Sim. Essa ideia de produzir uma pedagogia mais diferenciada. Para os jovens, isso é fundamental. É fundamental. Eu preciso criar condições, se eu vou trabalhar a literatura curricular, a literatura que vai cair no vestibular da URGS, por exemplo, eu posso trabalhar de 3 ou 4 modos diferentes, para que esses alunos ingressem nessa literatura
a partir de caminhos diferentes. Isso é interessante. Então, a escola boa não é a escola boa não é aquela que só usa métodos ativos, diferentes de alunos, né? Aqui eu provoco um pouco, esse que é quase um dogma da atualidade, que eu compartilho em alguns aspectos, em outros não. Metodologias boas são ativas? Eu normalmente respondo nas minhas pesquisas, são boas para alguns, para outros é melhor ouvir, para outros é melhor assistir um vídeo, para outros é melhor um jogo, para outro é melhor um game. Então, metodologias boas são as diversificadas, é o melhor adjetivo para caracterizar uma escola de ensino médio, né? Aquela que consegue, então, produzir fortemente uma concepção de método capaz de diversificar as formas de apresentar os conhecimentos escolares. E eu enxerguei isso, né? Eu enxerguei isso nos relatos que me antecederam e fiquei muito contente. Uma relação baseada na confiança, o uso de métodos diversificados e também, então, essa ideia de uma cultura de indagação. Muito interessante. A qualidade, então, aqui, Sônia, e ao finalizar minha fala, eu te cumprimento novamente, é bem legal enxergar aqui que a qualidade foi produzida num processo de acompanhamento qualificado, um processo que acompanha as escolas. Isso não exclui que a gente reconheça com a maturidade necessária que as escolas têm limites. Nós queríamos que os professores tivessem um salário melhor, nós queríamos que as escolas tivessem um repertório de laboratórios muito mais interessante, diversificado, mas nas condições que temos, a gente precisa celebrar cada vitória e cada momento em que a gente consegue enfrentar os desafios. Então, descobrir as maneiras de manter esse jovem do século XXI engajado na escola. E eu fiquei muito contente de ver que vocês têm várias iniciativas nessa direção. Eu agradeço muitíssimo pelo convite, peço depois que o meu contato fique à disposição de todo mundo, e é uma alegria estar à disposição de vocês, e em diálogo com vocês. Aprendi muito nessa noite. Obrigado. Nós é que agradecemos, Roberto, muito a tua participação aqui, e tu conseguiste entender exatamente o alinhamento que se quis, né, da questão dos resultados do Enem, que era muito mais um chamamento para a live, né, e não endeusando e nem demonizando, antes pelo contrário, entendendo a parte orgânica da escola, né, como que se chega lá. Acho que esse foi um exercício maravilhoso, e tu conseguiu traduzir exatamente o que nós queríamos ouvir, né, da perspectiva acadêmica com teus estudos, essas duas perspectivas que tu nos deixa. Eu já tinha aprendido na outra live, né, que essa questão da melancolia ou da questão excessiva, das tecnologias, dos usos das tecnologias, entendendo muito como ferramenta, que não são únicas, né, mas como que a gente chega até o nosso aluno. Então, nosso muito obrigada. Eu gostaria que o Felipe aqui chamasse a todos os nossos participantes que estão ainda conosco. Quero agradecer a todos, porque nós estamos concorrendo com um Grenal aí, né, eu vi algumas bombinhas, porque não sei se é gol, né, e estamos aí com o público agradecendo, parabenizando. Essa é a nossa segunda live, a próxima live vai ser sobre currículo, né, tanto do ensino fundamental quanto médio. Então, a vocês, meu muito obrigada pela participação. Felipe, querido, nosso diretor anfitrião, muito obrigada, viu, Felipe, por nos acolher no teu espaço. Isso é importante, né? Nós estamos... Se fosse físico, seria lá na Escola André, tá, Roberto, para te poder entender. Como estamos aqui de forma online, né? Estamos no espaço da Escola André Leão Poente. Muito obrigada por tudo. Uma boa noite a todos e encarecidamente obrigada a todos. Rose, muito obrigada pela tua participação também. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Só reforçando que a escola está de portas online, portas digitais abertas, né, para quem quiser participar ou quiser promover na sua escola, me chame aí que eu consigo dar umas dicas de como fazer, né? E obrigado por mais essa e até a próxima. Então. Perfeito. Muito obrigada, diretora. E Salete, querida, obrigada pela participação, viu? Um beijão a todos. Um abração. Tchau, pessoal. Tchau.
Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos.